Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, hoje realizado na Pontifícia Universidade Católica, no prédio 40. Nós estamos aqui neste local maravilhoso que é o Restaurante Panorâmico, num evento do nosso Sulpetro, o nosso sindicato intermunicipal do comércio varejista de combustíveis e lubrificantes do Rio Grande do Sul. E nós temos nessa noite aqui, que é tradicional, sempre no fim de ano, o presidente Adão Oliveira, ele reúne seus parceiros, seus amigos, o seu grupo de associados para realizar esta confraternização. E nós estamos fazendo este programa aqui em homenagem a esta liderança do Rio Grande, o presidente Adão Oliveira. Prazer tê-lo diante das câmeras e dos microfones da nossa TV Pampa. Já nós somos parceiros há muitos anos e contar com o teu apoio aqui no nosso evento que hoje está se realizando, que é o jantar de confraternização dos revendedores de combustíveis do Rio Grande do Sul. Presidente, obviamente que as queixas são muitas com referência ao preço de combustível, a diferença entre um município e outro, a diferença entre o estado do Rio Grande do Sul e os demais estados da federação. O que está acontecendo para que isso ocorra? É claro que os preços são liberados, mas por que tanta discrepância? Bem, os preços são liberados e aí há uma concorrência muito grande, porque no Rio Grande do Sul, principalmente, e nos outros estados também vem ocorrendo a mesma coisa, a margem de revenda do revendedor é muito, muito minguada. Ela com a concorrência, todos os revendedores baixam o seu preço para ver se conquista o consumidor, e aí o preço começam a trabalhar com preço reduzido, quase que com a margem zerada. E isso é ruim, tanto para o revendedor como para os clientes também. Porque no fim começa aquela sobe e desce, confunde até o consumidor. O consumidor não sabe aonde que está o produto de boa qualidade, todos são de boa qualidade, mas com a concorrência, às vezes deixa dúvida ao revendedor, mas eles não percebem que o revendedor está trabalhando com margem praticamente zerada. Bom, nesse aspecto, obviamente, a população precisa ser esclarecida, porque não é mais possível que conviver em dias de tanta transparência, de redes sociais, com preços tão diferenciados. Então, esse esclarecimento eu acho fundamental. A gasolina é batizada para ter um preço mais barato, é a questão de impostos de um município para o outro, de um estado para o outro. Isso aí tem impacto também? Não, o imposto, que nós temos um imposto bastante alto, mas em todo o setor de revenda, os impostos são muito parecidos. Agora vem a concorrência, como eu terminei de dizer, que tem revendedores que acham que vai trabalhar baixando o preço, ele vai conquistar mercado. E quando ele está enganado, por causa que o outro revendedor também faz sua concorrência e começa o mercado, tumultuar o mercado e o revendedor trabalhar com margem zero e indo às vezes até a falência. Isso aí bate no sindicato? Chegam denúncias nesse aspecto? O sindicato tem poder de verificar o que está acontecendo? Não, nós não, o CAD não permite que os dirigentes sindicais intervenham na revenda, porque o preço é livre e cada revendedor que administra o seu preço. Mas aí eles começam a fazer guerra de preço, brigar no preço e a revenda, a prejudicada é a revenda. E quem lucra com isso é o consumidor, que vai comprar gasolina barata, porque gasolina batizada praticamente aqui no Rio Grande do Sul é zero.
O senhor conhece cidadão ao meu lado que está chegando neste momento para o nosso Pampa Debate? Sim. Então anuncie o nosso... O secretário do Transporte, que tem transportado muito e consertado muitos buracos nesses 2 anos. E nós vamos confiar nele que quando ele entregar o governo aqui, as estradas estão recuperadas. Secretário de Estado dos Transportes, Pedro Westphalen, deputado, nosso querido amigo. Agora tem que perguntar a ele se ele tem levado essa parcela que o governo arrecada com a CID, né? Porque nós sabemos que contribuição, ela só beneficia o governo central, o poder central. E como contribuição, ela não é distribuída para os estados. Eu acho que nós ficamos a ver navios nessa, secretário Pedro Westphalen. Olha, muito boa tarde, Paulo Sérgio, meu caro amigo Adão. O Adão é um dirigente sindical dos mais importantes do nosso país, tem sabido conduzir com muita sabedoria esse segmento tão importante para todos nós. E quando o Adão faz essas festas de final de ano, ele não convida, ele convoca aos amigos. Nós estamos aqui em todas, lá em Gramado é assim, aqui é assim também, porque se esse segmento conseguiu os avanços que conseguiu, tem muito a ver, Adão, com a tua participação, com a tua maneira de ser, de agregar. Em relação à CID, Paulo Sérgio, ela passou a vir para os estados, mas ela esse ano, num canetaço de Brasília, os recursos livres passaram de um desconto de 20% para 30% retroativos esse ano. Então nós receberíamos aproximadamente 70 milhões e vamos receber 15 milhões a menos. Não sei se você sabia disso, Adão. Nós tínhamos 20% de contingenciamento para poder, como recurso livre, ser usado em Brasília, e passaram para 30%. Nós entramos judicialmente contra a vedação. Hoje falei com o nosso Procurador-Geral de Estado, Dr. Eusébio Ruschel, e com o governador Sartori, e propusemos uma ação do Estado para poder reverter mais esta perda que o Estado tem em relação à federação. Que é um absurdo, não é? É um absurdo, é um dinheiro que vem. Primeiro era para ter vindo 120 milhões, baixou para 80, e agora nos cortam para 50, e cortam na última versão, são liberados 4 parcelas anuais. E aí ficou em 60 milhões. E por um decreto presidencial, esse corte nos tirou a última parcela do ano. Agora só em janeiro do ano que vem, sabe-se lá o que virá ou não. Exatamente. E isso prejudica tanto o nosso usuário como a administração do governo. Com isso... Até porque a gente se programa para fazer desse uso o Conselho de Estradas, através de um decreto que fizemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, novas estradas, enfim, sinalização, uma opção de ações que demanda dinheiro no estado, que está completamente comprometido financeiramente, que está propondo 40 medidas aí para poder equilibrar o estado, para poder fazer com que as coisas andem, mesmo que lentamente, e não tem conseguido fazê-lo. E de repente, num canetaço, mais uma vez somos penalizados. É a Lei Candir, é uma porção de ações do governo central que prejudica os estados e que faz com que a gente tenha que tomar novas atitudes, tem que fazer rearranjos orçamentários e muitas vezes até desistir de alguns programas que estavam já organizados para serem executados. E eu acho que isso aí, porque quando tu assumiu, eu te conhecendo, eu comecei a dizer, o Pedrinho, você fala como nós chamamos, vai resolver o problema de estrada, porque ele vai com essa arrojada capacidade administrativa, ele vai resolver o problema do usuário e vai até se qualificar para senador do estado em 2018. Olha, isso é o que Adão quer. Já está sendo lançada a candidatura aí. Não, mas sabe que a gente tem que... O Adão está brincando, ele é um amigo pessoal nosso, então ele fala essas coisas aí. Mas nós melhoramos em todos os índices na avaliação da CNT. Quando nós recebemos o Estado em 2015, nós estávamos avaliados de uma maneira muito negativa nas estradas do Rio Grande do Sul. Com o uso da CID, com a recuperação dos cremas, dos restauros, a retomada dos acessos asfálticos, dos convênios, nós conseguimos melhorar
praticamente em todos os índices e muito. Nós não tínhamos nem o trecho de estrada ótimas, hoje temos 2% delas ótimas. As boas ficaram melhores percentualmente, quase 50%. As regulares passaram de 35% para 45%. As ruins, que eram em 36%, passaram para 26%. E as péssimas nós baixamos para um dígito, Adão, menos de 10%. E vamos chegar ao fim com todas elas em condições muito melhores. Eu tenho convicção que esse ano, na avaliação da CNT, o Estado vai estar em melhores condições, ainda com estradas em melhores condições. O presidente Adão Oliveira, obviamente, é um expert no seu network, né? É uma pessoa que consegue congregar, né? Não conheço ninguém que não goste do Adão. E a gente brinca que nós somos da Arena, né? Da Arena. O Adão é da Arena Jovem, eu e tu e ele, eu e o Adão. O presidente vem da UDN, né? Eu acho que o Adão até participou do batalhão Pé com Palha e Pé sem Palha de Palmeiras. Exatamente. Então nós permanecemos sendo da Arena. Da grande Cachoeira, né? Sabe que a minha família é de Palmeira, meu pai era palmeirense, né? Palmeira, Cruz Alta e Cachoeira, né? Palmeira, Cruz Alta e é Palmeira, hein? Essa que é a grande verdade. Palmeira, Cruz Alta e Cachoeira, exatamente. Onde é o melhor mercado para combustíveis? É Porto Alegre? Ainda é melhor. É o mais rentável? É o mais rentável. Porto Alegre. E vamos rumar um pouquinho lá para a região de Cruz Alta. Quanto mais distante a região, pior é para o comércio de combustíveis? Porque o negócio do transporte também, porque a refinaria é aqui. A produção do petróleo sai daí da refinaria. Então tem custo de transporte, que encarece também bastante, mais ou menos 14 centavos por litro naquela região. Então ela sempre é mais cara do que aqui em Porto Alegre, que é a região da refinaria. O presidente Adão Oliveira começou na política com o Amaralzinho, né? Com o Amaral de Souza. Quantos anos já, hein? 50 anos de estrada aí. Como é que o senhor está vendo a política de hoje relacionada ao passado, com tantos políticos e empresários envolvidos nesse esquema de corrupção no Brasil? Eu acredito que o negócio está melhorando, né? Mas nós temos muitos políticos, a maioria, na sua maioria, políticos honestos, político que vem trabalhando, como é o caso do nosso secretário aqui de transporte aí, que é a pessoa que começou lá em Cruz Alta como vereador e vai chegar ao topo do nosso estado e provavelmente do país. Olha aí, continua a campanha. O Adão me arranjando encrenca aí, Adão. Eu vim só jantar contigo, Adão. Mas então agora do seu ponto de vista, do ponto de vista do político, como é que o senhor se sente nesse momento? Olha, os problemas que nós temos todos no país, eles foram criados politicamente. E tem que ser resolvido politicamente. Agora recebi a notícia ao chegar aqui que o Renan foi afastado do cargo pelo STJ, pelo Supremo. O ministro Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio Mello afastou Isso tudo é uma tristeza, numa semana de um desastre, de uma morte coletiva lá em Chapecó, que consternou o mundo, uma votação na madrugada, que também nos envergonhou, uma votação que não poderia naquele momento ter acontecido daquela maneira, daquele jeito. Isso tudo leva as pessoas a acreditarem que houve um acordo para bloquear a justiça nesse momento. Então, quando o Congresso tinha que dar a resposta positiva para a sociedade, quando precisa se recuperar diante da sociedade, porque politicamente nós vamos recuperar esse status quo nacional, ele dá essa resposta extremamente negativa. A gente que faz vida pública fica triste com esse processo, com esse caminhamento, mas nós vamos ter que ir nos ajustando. Os tempos mudaram, as pessoas têm que entender que é necessário ter uma total transparência. Hoje as redes sociais, os meios de comunicação, eles estão muito atentos a tudo e os políticos têm que dar a sua contribuição para esse momento muito difícil, muito complicado, mas que haveremos de esperar como país e como cidadão e político, acredito nessa recuperação. Estão já exigindo a presença do presidente Adão Oliveira, e eu vou continuar com o deputado Pedro Westphalen, e vamos trazendo outros convidados. Mas eu quero agradecer a recepção magnífica de sempre, o carinho de sempre que a Sulpetro nos traz. Eu acho que a tropa é o reflexo do chefe, né? A Sulpetro é assim porque tem o nosso presidente Adão Oliveira à testa. Então, muito obrigado pelo carinho e distinção dessa recepção aqui, presidente.
e uma boa noite aqui no panorâmico da nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço a tua cooperação, que tu sempre foi parceiro, e agradeço essa oportunidade que nós temos, tá nos dando aí para divulgar esse nosso evento. Inclusive, receber essas pessoas do quilate do Pedro Westphalen, aí que veio nos prestigiar também. Obrigado ao presidente Adão Oliveira. Lembrando que você, nesse momento, tem que prestar atenção nesta mensagem do engenheiro. É o momento do engenheiro desempregado como eu, de todos os engenheiros. Vamos ao momento engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Você sabia que o plano de saúde Senge Unimed garante bem-estar para mais de 10 mil pessoas, entre os profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? Isto mesmo, tudo porque na qualidade da cobertura nós temos valores diferenciados nas mensalidades e o atendimento personalizado da equipe do Senge. Isso torna o plano de saúde do seu sindicato a melhor opção para os associados de todas as idades. E agora está chegando também a Caxias do Sul e região, que já conta com um exclusivo plano de saúde Senge Unimed Nordeste, que estende as vantagens e a qualidade destes serviços para os associados de 18 municípios da Serra. Informe-se também sobre as possibilidades acessíveis aos sócios na categoria afinidade ou conveniado. Peça uma simulação hoje mesmo e descubra por que o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: o nosso maior projeto é você. Secretário Pedro Westphalen, obviamente esta crise política toda, nós temos aí a efervescência também na Câmara Federal, temos agora esse episódio no Senado da República, né? Temos um pacotaço aqui do Sartori que eu, confesso, esperava ser mais drástico e acho que ele foi até brando, embora muitas pessoas, especialmente as ligadas aos corporativismos, não estão aceitando. Como é que se supera este momento aqui também no Rio Grande do Sul? Como é que se convence os deputados a acreditarem, votarem num pacote que eu entendo favorável ao Rio Grande do Sul, à nossa sociedade, ao contribuinte gaúcho? Primeiro fazer as pessoas entenderem que não são 40 medidas do Sartori, são 40 medidas que o Estado precisa sejam tomadas. Não é uma coisa para o Sartori, é para o Estado. O Estado que se esgotou e que vem replicando em outros estados essa situação pela maneira como foi administrado o Brasil, os estados, com a irresponsabilidade de gastar mais do que se ganha durante muitos anos. Chegou um ponto em que a Previdência estourou, em que as condições de financiamento foram totalmente esgotadas e tem que se fazer uma coisa. O Estado ficou maior do que pode ser. Hoje aqui nós precisamos de 2 homens nativos para um aposentado. Isso é um absurdo. É um déficit previdenciário de 7,5 bilhões. Então, as medidas tomadas nesse governo, elas começaram no primeiro dia com a reforma previdenciária, com a negociação da dívida, com a reforma fiscal, com o aumento do ICMS, que foi importante até para as prefeituras. No primeiro momento, incompreendido. Eu voltei para votar aquele ICMS, quero lembrar que eu voltei para votar, não tenho medo dessas situações, porque conheço o Estado. É importante que as pessoas, na transparência com que está se tratando este tema, se apropriem do que está acontecendo no Estado, leiam os números do Estado, está tudo muito claro. O Estado está com déficit de 2 bilhões e 800 milhões por ano. No começo do governo, a previsão nos 4 anos era de 25 bilhões. Com as medidas tomadas pelo governador Sartori, se chegará com 8 bilhões de déficit ao fim de 2018, se nada fosse feito do que foi proposto agora. Então, todas essas ações que foram propostas foram estudadas, foram aprofundadas, foram feitas de maneira a que o Estado possa cumprir com a sua função nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, segurança, de maneira qualificada, o que hoje não acontece, porque o Estado hoje ele se resume a se autossustentar, a pagar salários atrasados, ou o senhor acha que se paga atrasado o salário porque se quer? Não, é porque não tem absolutamente condições de fazer em dia. Não existe caixa preta, não existe milagre.
Ah, mas então você corta isenções. Será que ninguém pensou nisso antes? Será que nem pensou no passado em fazer isso ou aquilo? As medidas que têm que serem feitas estão aí. E o momento agora é de muita seriedade e atinge todos os segmentos. Pela primeira vez, eu não acho que elas sejam brandas, Paulo Sérgio. Eu acho que foram medidas muito fortes. Não sejam brandas. Eu acho que elas são muito poucas em relação à necessidade que nós temos. Mas eu até acho que não poderia ser mais. Tu tem que medir também o que tu pode fazer e o que tem que ser feito efetivamente. Ele fez o que pôde fazer nesse momento e foi bastante. Porque aí vai aumentar impostos, a alíquota do funcionário de 13,25 para 14. Ele pega os poderes, a Assembleia, o Judiciário e também pega órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, e faz com que eles também tenham, daqui para frente, se aprovado esse projeto, o recebimento do duodécimo em cima da arrecadação real. Isso quer dizer quase 500 milhões por ano. Porque se pagava para a Assembleia Legislativa... O senhor acha que está aceitando o Judiciário e o Ministério Público pacificamente? Eu acho que a Assembleia tem que aceitar. Não é questão de aceitar ou de não aceitar. É uma questão de fazer a coisa dentro da realidade. Se o orçamento real é esse, o duodécimo a ser passado é em cima do arrecadado. É isso que está se propondo em lei. E não em cima daquilo que tu pretende arrecadar ou maquiava. Certo. Ou maquiava. O Judiciário e o Ministério Público aceitam pacificamente ou se mobilizam junto à Assembleia para não acontecer? Todas as pessoas querem mudança, mas não aceitam mudar. Agora, a mudança, ela faz, por exemplo, com que as autarquias se movimentem, se mobilizem. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça também devem se mobilizar, acredito eu. Vão apresentar suas argumentações aos deputados. A discussão está no âmbito da Assembleia, lá é que vai se discutir. Eu, como secretário, já recebi lá a minha fundação, a SPH, que vinha muito bem, mas que foi extinta nesse processo. E eu já disse aos meus funcionários que a discussão não é comigo, é com o Parlamento. Não vou ser interlocutor deles, embora respeite, e as suas reivindicações serão discutidas na Assembleia. Todos estão reclamando que deve continuar e que justificam cada um a sua função. Não, o Estado precisa diminuir, o Estado precisa se modernizar. Se nós queremos um futuro melhor amanhã para o Rio Grande, a oportunidade está aí, que vai ser discutida na Assembleia e que eu espero seja aprovada na sua integralidade. Espero que não se deixe nenhum item sem ser apreciado, porque isso foi estudado e foi feito da maneira como tinha que ser feito. Nós vamos receber o deputado Mick Breyer agora, que obviamente... Grande Mick Breyer, satisfação. Deputado Mick Breyer, satisfação tê-lo entre nós. Prefeito Mick Breyer agora, né? E agora é prefeito, né? E quero parabenizá-lo. Prefeito a partir do dia 1º, né? Pela eleição, realmente era esperada, né? E nós que já tivemos o hábito de observá-lo como deputado, agora vamos de novo vê-lo no Executivo, né? Então, qual é a sua expectativa para o que possa se fazer em momentos tão rudes e tão difíceis para o homem público? Sempre com a espada na cabeça, né? Todo mundo agora acha que o político é o vilão da história, né? Sem dinheiro para realizar obras. Como é que o senhor acha que vai sair dessa? Que é uma empreitada muito difícil e precisa ter coragem. Boa noite, então, aos amigos, Paulo Sérgio, meu amigo Pedro Westphalen, uma alegria reencontrá-lo, secretário de Estado, também deputado. Na verdade, Paulo, o que eu penso é que nós precisamos ver o que as urnas das eleições deram de recado aos políticos, aqueles que têm mandato. E me parece que o recado principal é que nós precisamos de uma nova postura na política. E eu acredito que o deputado estadual que quer ser prefeito, como no meu caso, quanto a alguns deputados federais que deixaram de ser deputados federais para serem prefeitos, é porque o Executivo também a gente pode realizar as ações, pode fazer com que a política seja melhor implementada. E é uma experiência muito interessante. Eu fui secretário de Estado, já fui secretário municipal, vereador, deputado de 3 mandatos. E espero, primeiro, que o Brasil possa superar as dificuldades que vem enfrentando. Hoje nós temos um número de desempregados muito grande no país. Esta crise é real, a crise chegou nos estados, chegou nos municípios. E o que nós esperamos é que, ao longo do mandato,
quem sabe ainda em 2017, no segundo semestre, ou no máximo 2018, o Brasil possa retomar o caminho do desenvolvimento e nós possamos fazer com que os municípios possam dar retorno àquelas demandas que a população espera. E é claro, a gente sempre aguarda, né, Pedrinho, a questão do Pacto Federativo. Ele só é falado na véspera de eleição presidencial. Nós entendemos que é preciso repartir melhor os recursos. Hoje Brasília fica com mais de 60% do que é arrecadado no país. Vai 25% para o Estado e 15% para o município. Então nós queremos que isso se inverta, ou ao menos tenha uma equidade maior nesse processo. Mas estou muito animado. Venho agora de um seminário do nosso secretariado que já foi anunciado. Eu reduzi de 19 para 12 secretarias. Eu vou reduzir de 250 para 150 CCs. E nós acreditamos que o poder público precisa dar exemplo, enxugar e fazer com que a máquina seja de fato mais eficiente. É isso que o governador Sartori, inclusive, está tentando aqui com o debate que está fazendo sobre as questões do Estado. Secretário Pedro Westphalen. Bom, eu quero aqui, ao me despedir, aos seus outros convidados ilustres aqui, dizer ao Mick Breyer que ele na prefeitura vai, com certeza, fazer o que fez como deputado. Agir com probidade, com seriedade e vai dar as respostas. Será que termina que a sociedade precisa. A 118? Termina. Secretário. Vai me dar 118? A 118 é um sonho, né? Mais de 20 anos. Acredito que agora vai terminar, porque este governo talvez tenha sido o único governo que se dispôs realmente a terminá-la, como a ponte da Avenida dos Municípios, que fizemos o início da ordem de início sexta-feira, depois de 25 anos, que nós realmente fomos a fundo no problema da 118, fizemos o diagnóstico que estava faltando e já estamos agindo lá. Você já deve ter visto o movimento naquela estrada. E nós vamos entregar a 118, sim, ao fim e ao cabo desse governo, porque nós agora estamos em condições de começar as obras e haveremos de fazê-lo até 2018. E você, amigo, conte conosco lá, conte conosco, conte com o Estado, mesmo capenga, nós estamos aí para te ajudar a realmente começar com pessoas como você a transformar esse Estado e esse país. E acredito na política, apesar de todas as dificuldades que nós temos, até porque a corrupção não está só na política, está também no empresariado, está também no dia a dia da nossa sociedade, e nós temos que fazer com que essa limpeza ocorra de maneira geral e genérica em todos os segmentos. Obrigado, secretário Pedro Westphalen. Agora vem conosco aí o nosso deputado Jerônimo Gergen. Sai uma arena, entra outra arena, hein? Prefeito Mick Breyer aí. É uma alegria conviver com o Pedro Westphalen, um grande deputado estadual, um grande colega secretário. E fui colega também do amigo Jerônimo Gergen, que foi deputado estadual conosco, agora está lá nos representando em Brasília. É uma alegria reencontrá-lo. E nós temos sempre um orgulho dos nossos representantes, né? Tanto aqui no Estado quanto lá em Brasília. E o deputado Jerônimo tem feito um excelente trabalho. E mesmo da Arena, viu, Paulo? A gente tem uma relação muito boa lá no município de Cachoeirinha, por exemplo, na aliança que tivemos com 15 partidos. O PP foi um aliado de primeira hora e nós queremos construir políticas muito integradas, valorizando os partidos, mas mais do que isso, prestando serviço à comunidade. Nós colocamos o slogan lá, Jerônimo, que era a cidade para as pessoas. E sei que o PP tem trabalhado em muitos lugares, primeiro as pessoas. Então nós queremos de fato trabalhar para humanizar, para a cidade ser de fato uma cidade que seja acolhedora e possa oferecer bons serviços a todos. Paulo Sérgio, apenas o Mick não relatou aqui, ele relatou da nossa grande amizade e coleguismo, mas ele não relatou uma coisa, que nós uma vez fizemos uma competição de ver quem é o melhor cantor. E eu ganhei dele. E agora diz quem é que te lançou como cantor. Paulo Sérgio Pinto. E agora estou aqui em primeira mão. E já gravou CD? Vou gravar o segundo CD. No almoço domingo, CD. Vou gravar o segundo CD agora. E o Mick não vai ter que preparar o segundo para competir. Tudo bem? Vamos fazer uma dobradinha, os dois, tá? Na música. Jerônimo e Mick. Olha aí, ó, tá feito, tá resolvido. Mas queria, Paulo Sérgio, aproveitar, não tinha feito pessoalmente ainda, cumprimentar pela eleição, Mick, tenho certeza que farás um grande trabalho e, obviamente, conte conosco lá em Brasília para esse trabalho que vai fazer. Obrigado, nosso deputado, prefeito, agora que assume já primeiro, Mick Breyer, vem aí o Maurício Zedrick. Então eu quero, Jerônimo, com todas essas ocorrências nacionais, afastamento do presidente do Senado, enfim, tudo isso acontecendo, que situação difícil essa de Brasília, hein? Sem dúvida, uma situação bastante delicada,
Mas eu encaro isso, Paulo Sérgio, como um ambiente de que as coisas se encaminham para que o Brasil possa, de uma vez por todas, levar adiante o que tem que ser levado. E limpar caminhos, como a presença do Renan, de que muitos anos, no poder que ele teve, quanta coisa ele não impediu de que o Brasil avançasse, por exemplo. Se ele não tem culpa nenhuma, que não seja punido, mas se tem, né, que obviamente responda por essa situação. Então, também é verdade que o ambiente político lá é muito complexo para a gente poder trabalhar em Brasília. É um ambiente muito complicado, mas com certeza nós temos que ir fazendo o nosso papel e a nossa parte. Eu quero aproveitar aqui, chega a nossa bancada, o Maurício Zedrick também, para cumprimentar pelo desempenho que ele teve na eleição municipal, e é isso, a nossa nova geração entrando aí para tentar acertar, né, Maurício? Nem sempre vamos conseguir, mas vamos fazer esforço total. Sabe o que é mais legal aqui, Paulo? É a oportunidade que a gente tem de encontrar o Jerônimo, encontrar tantas pessoas que fazem parte dessa nova geração, que tem um compromisso. Nós temos uma regra de transparência, de dedicação, de vontade de mudar com o comportamento que a população espera. Nós somos verdadeiros e aqui foi justamente o episódio dessa eleição que marcou um novo caminho para Porto Alegre. Nós queremos renovar às vésperas da eleição, da votação de um pacote de projetos importantíssimos para o Estado que o governador encaminha. Eu que sou, Jerônimo, de uma base independente na Assembleia, nós precisamos entender que essa nova administração é preciso fazê-la com a eleição de prioridades. Sei que vocês lá em Brasília estão fazendo isso. Combate à corrupção, Maurício, a máquina pública renovada e o espírito de voltar. E até você me dá uma margem para poder falar. Eu sei que aqui é mais curto do que no Pampa Debate que eu participei, né, com o Paulo Sérgio. No entanto, nós temos que ter muita responsabilidade nesse pacote aí. Eu, se fosse governador, eu teria alguns pontos que eu até faria mais profundamente, né, o tema da questão da estrutura do Estado. No entanto, dentro dele, nós temos uma questão que não pode deixar de ser analisado, que pode gerar mais problema e aumentar a perda da arrecadação do Estado. O corte dos créditos presumidos, principalmente a questão da agroindústria. Se tem incentivo, não vai querer também de uma hora para outra tirar. Tem que criar uma transição, porque o fato é que nos outros estados, essas indústrias têm esses incentivos. E daqui a pouco, achando que nós vamos aumentar a arrecadação, nós vamos mandar embora a nossa agroindústria. Então esse é um ponto que tem que ser melhor debatido junto com o governo nessa questão. Jerônimo, uma das coisas mais legais da bancada do Pampa Debates é justamente a chance da gente poder revigorar. Que é tanto assunto que não deu nem para falar esse. Porque muito tempo a gente vem discutindo isso lá naquela bancada, de que o Estado precisa rever suas atribuições. Nós queremos um Estado que ofereça mais segurança, que ofereça educação, que ofereça oportunidade de geração de emprego e renda. E esse pacote de medidas, que muitas delas vão passar pela oitiva da população, vão passar pelo contato imediato com o nosso cliente do Estado, vão servir, e isso eu tenho conversado muito com o prefeito eleito Marquesan, vão servir como um parâmetro para nós revermos a máquina pública. Mas é importante nós nos darmos conta que nós não temos uma infraestrutura adequada para dar competitividade para os setores, nós não temos uma logística adequada, então eu faço esse ponto de vista. Precisa tratar diferente essa questão do crédito presumido, que no fundo é a grande essência do pacote, e que se não tratarmos bem é um enorme aumento de carga tributária. Então lá no futuro temos que tirar. Tudo bem, mas crie uma transição para não tirar a competitividade dos setores. Ora, fato é, Paulo, que a bancada que tu lidera tem sido motivo de muito orgulho para nós, porque nos ajuda, nós da nova geração, a formar um conceito com essa experiência que vocês carregam. E são inúmeros debatedores, Jerônimo, que passam por lá com carreiras que foram brilhantes. E tem uma mente... Semana tivemos uma bela participação do deputado Jerônimo Gergen. Com a sua colega Neortiz, o senhor tem feito... Não, estou mal arrumado para ir no programa. Não. Aí não. Eu tenho estado ausente, mas quero retomar essa semana. Já combinei com a Vânia. Eu estou fazendo aqui o meu contrabando. Votar nessa... O general Edson de Oliveira Goulart, hein? Nosso querido amigo. São essas oportunidades que nos reúnem aqui, hoje na festa da Sulpetro, no encerramento de ano, para que nós possamos comemorar juntos, não só as conquistas que teve o setor, mas também priorizar aquilo que tem sido necessidade, o enfrentamento da crise do Estado, o enfrentamento dessa crise econômica que nós temos vivido e, sobretudo, para o setor de revenda de combustíveis, trabalhar a segurança pública. É uma pauta que eu tenho carregado junto à Secretaria de Segurança Pública, junto à Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e nós precisamos levar mais segurança para as ruas do Rio Grande.
Jerônimo, depois eu te pediria, eu vou trazer o general Edson de Oliveira Goulart, que foi secretário de Segurança, tem uma enorme bagagem, e se encontrar o deputado Carlos Gomes, aí pede para ele estar com a gente aqui. Muito obrigado pela tua presença. A Unicred está sempre entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil. Segundo a revista Manhã, este reconhecimento confirma aquilo que os associados já conhecem na prática, que cooperar é o melhor caminho para as grandes realizações. Assim, a Unicred tem orgulho em dizer que o sucesso desse sistema é uma conquista de todos os seus cooperados. Unicred, mais valor para você. Mas o general chegou à Secretaria de Segurança do governo Ieda. Foi um belo secretário. Graças à indicação do PTB, né? Que foi um grande lance. Nós temos a competência do general Edson, uma das figuras, uma das mentes que mais conhece o setor. E na época que ele foi secretário, nós tínhamos as barreiras, o crime anda sobre rodas. Precisamos fazer um enfrentamento nas ruas do Rio Grande do Sul, precisamos trabalhar com a Força de Segurança Nacional, bloqueando vias e fazendo aquilo que precisa ser feito, que é a averiguação em veículos. Armas, drogas, a violência carrega a insegurança que hoje a gente tem vivido através dos carros, através dessa ausência do poder público nas comunidades periféricas. Hoje nós estamos vivendo um momento de total insegurança no Brasil, não é só Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, muito grave. Mas recebi, esta semana o Jerônimo estava no programa, um WhatsApp dizendo que o secretário de Segurança não sabia nem usar o FAL. Segurou o FAL com a mão errada, na horizontal, não sei o quê. O telespectador é observador, né? Mas não precisa o secretário de Segurança saber usar um fuzil automático leve, né? Não precisa saber, mas, de qualquer maneira, até isso pega na visão do telespectador. Como é que o senhor está vendo a segurança do Rio Grande do Sul que o senhor comandou neste momento agora de grande estabilidade que nós vivemos, de grande segurança, de grande fragilidade? Primeiro, boa noite a todos. É um prazer aqui estar com o meu amigo Paulo Sérgio Pinto, deputado Maurício. Respondendo objetivamente a pergunta feita, eu vejo com uma profunda preocupação porque é um assunto que impacta a todos nós nas nossas atividades cotidianamente. Então é importante que seja dado a prioridade que a segurança merece para que nós possamos vislumbrar dias melhores para a nossa sociedade. Viu, Paulo Sérgio? Então eu acho que é um assunto que nos preocupa e soluções existem, conforme eu tenho conversado contigo. É uma questão de aplicar as medidas corretas e trabalhar sempre no sentido de atuar sobre duas causas que levam a esse nível de segurança que nós estamos assistindo. Uma delas é a excessiva liberdade que o marginal tem hoje para planejar, escolher as suas vítimas, executar as suas ações e em seguida se evadir. E a outra questão também que precisa ser atacada é a surpresa com que nós somos atacados constantemente. Então essa é a minha resposta bem objetiva. É um assunto preocupante, nós temos soluções, só que precisamos do apoio geral da sociedade para que essas soluções sejam implementadas. Governantes e governados juntos, tenho certeza que o quadro poderá melhorar substancialmente a favor da sociedade. Recebemos agora o nosso presidente da FEComércio, Sistema FEComércio, o general Edson de Oliveira Goulart, falava aí do momento da segurança pública e das preocupações. Ele conheceu por dentro, ele foi o comandante da área lá no governo do Ieda, onde foi seu secretário de Segurança. Mas eu quero parabenizá-lo pelo excelente encontro na Federação, ou na FEComércio, perdão, com o Marcelo Portugal, que deu realmente um panorama do que aconteceu no Brasil neste último ano e do que poderá acontecer no ano que vem. Então, presidente Luiz Carlos Bon, parabéns pelo encontro com a imprensa e realmente pelos resultados que coloca na cabeça de todos nós, que passamos a analisar a economia de forma mais técnica. De fato, a gente procurou, embora não entusiasticamente, dar uma visão fictícia, mas o Marcelo nos mostrou com muito entusiasmo que no ano que vem, depois de 4 ou 5 anos, Marcelo Portugal, nosso economista da FEComércio, consultor, mostrou que teremos finalmente um crescimento do PIB não muito significativo, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul,
em torno de 0,8% no Brasil e 1% no Rio Grande do Sul. Então isso nos mostra que estamos já com a inflexão da curva da piora. Que bom, né? Isso mostra que podemos ter esperança de que vai começar a melhorar. Ele, nos anos anteriores, teve dificuldade em desejar um ano novo, né? Feliz. E ele terminou este ano, eu posso desejar um feliz 2017. Essa é a nossa expectativa, é isso que desejamos. Verdade, é isso mesmo, né? Todos nós, empresários, trabalhadores, líderes empresariais, queremos sim que saiamos desta crise tão violenta por que passamos. Pelo que ele nos disse, né? Uma crise, a maior crise dos últimos 80 anos nesse país. Nunca tivemos tão afundados. Quiçá possamos sair dela assim. Deputado Carlos Gomes, prazer tê-lo aqui. Todo ano nos encontramos neste mesmo evento aqui da Sulpetro, do nosso Adão Oliveira, e é um prazer, né, estar aqui com ele, é um prazer dividir, ele que é tão harmônico, né, ele cria um network fantástico e as pessoas têm essa proximidade com este velho arenista que se chama Adão Oliveira, né? Eu brinco que eu sou lá da Arena Jovem. Eu sou lá da Arena Jovem. Ele é da Arena Jovem. Mas ele já era veterano quando eu entrei na Arena Jovem. Mas é uma grande figura. Este momento eu acho muito importante, deputado Carlos Gomes. E como é que o senhor está vendo o momento da vida brasileira tão preocupante, né? Tão devastadoramente compatível com a crise que vive toda a sociedade e com esta total debacle socioeconômica que o Brasil passa? Primeiro, Paulo Sérgio, quero dizer da satisfação de estar aqui participando desse momento, mais um momento que a Sulpetro nos oportuniza de estarmos juntos, num momento de confraternização, de reflexão também, porque nós tivemos um ano bem conturbado, politicamente, economicamente, eu não sei quem guindou quem, né? Quem saiu guindando quem nessa conturbação econômica e política, mas eu acredito que, e quero crer que o pior nós já passamos e a tendência agora é a coisa rumar para o equilíbrio. E nós, na Câmara Federal, estamos lutando muito para que isso aconteça. Evidentemente, agora recentemente já saiu uma notícia de que o presidente do Senado já está sendo destituído do cargo. Então, são depurações que têm que acontecer até para que a população brasileira, a médio e longo prazo, possa recuperar sua confiança na política e também os empresários em empreender e assim, com novos empreendimentos, investimentos, possamos fazer a economia girar e assim nós tirarmos o Brasil da crise com geração de emprego e renda. Eu concordo com o deputado. As informações que temos hoje lá da nossa coletiva de imprensa, de que de fato nós estamos chegando, já inverteu a curva. Já estamos começando a sair do fundo do poço. É o que todos queremos. Trabalhadores, empresários, políticos. Essa novidade que o deputado levanta agora do afastamento do presidente do Senado, isso era impensável em outros tempos no Brasil. Então, que bom que as instituições estão funcionando, que bom que nós podemos ter confiança nas instituições políticas, nas instituições de Estado, para que a gente possa, de novo, ter um Brasil melhor, um país feliz, um povo feliz. O presidente também anunciou hoje medidas importantes, o presidente da República, o presidente Temer, anunciou a mudança na Previdência. É duro, mas tem que ser feito agora, sob pena de que a gente não vai conseguir resistir a isso. Obrigado, presidente Luiz Carlos Bon. Acho que teremos um ano melhor e nós teremos a oportunidade de fazer o nosso programa de balanço de fim de ano, que é exclusivo com o senhor lá na Rede Pampa. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Deputado Carlos Gomes, obviamente que nós estamos rumando para o fim do ano. Qual é a sua expectativa para o ano que vem? Olha, Paulo Sérgio, a minha expectativa ano que vem é renovar as esperanças, renovar a fé no empreendedorismo, na geração de emprego, de renda, e que a justiça continue
decantando a política brasileira, separando sempre o joio do trigo, porque é necessário. A população não sabe quem é quem e, com o passar do tempo, a manifestação da justiça vai mostrando, separando o lobo da ovelha e o joio do trigo. E a minha expectativa para o ano que vem é que, de fato, vamos retomar a economia do país com muita geração de emprego, renda e assim fazendo com que o Brasil saia dessa crise. Porque se nós empreendermos, gerar emprego, com certeza terá mais impostos, mais geração de emprego, a autoestima do Brasil e do brasileiro com certeza irá ser bem diferente. Obrigado, deputado Carlos Gomes. Eu vou lhe pedirei o favor depois de trazer aqui o Lucas Redecker e o Frederico Antunes, na ordem que o senhor quiser. Enquanto isso, eu fico com o prefeito José Fortunati. Prazer tê-lo aqui. Este momento de convívio, todos os anos nos encontramos aqui, né? É uma satisfação encontrar o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Grande alegria, Paulo Sérgio, é uma enorme satisfação te reencontrar, não somente aqui, mas especialmente nessa noite. Todos nós que conhecemos o nosso querido presidente Adão, sabemos da sua dedicação a este setor. Um homem que indiscutivelmente tem uma visão empreendedora, olha com muito carinho essa rede fantástica de revendedores de combustíveis. Para quem olha de fora parece uma atividade extremamente simples, mas para quem conhece um pouco o setor sabe da sua complexidade, sabe como é problemático. Por quê? Porque, a grosso modo, existe um grande distribuidor chamado Petrobras. E a partir daí há uma ramificação. E nessa ramificação, se os revendedores não atuarem com muita competência, com muita dedicação, eles não sobrevivem. Felizmente temos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, uma rede de revendedores de combustível extremamente forte, atuante, em Porto Alegre, indiscutível, que permite que a gente tenha confiança de chegar num posto de gasolina e realmente sair bem atendido, com combustível adequado, de qualidade e com um atendimento muito bom por parte dos empregados. É lógica geral, com as exceções, como em tudo, mas no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, essa é a regra geral. O senhor está preparando o seu futuro próximo agora, numa viagem para onde? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Na verdade... Vai ficar conosco em Atlântida, jogando aquela bolinha lá em Atlântida, hein, o Frederico Antunes? Grande centroavante, no tamanho e na qualidade. Ex-lateral, ex-zagueiro, agora virou centroavante. Centroavante matadora. Movimento inverso, movimento inverso. Até por falar nisso, temos que fazer outro. E o Fortunati foi o artilheiro. Gol de cabeça, gol de pé direito, pé esquerdo, foi uma coisa fantástica. O grande problema é que a cabeça manda agora e o corpo não obedece mais, esse é o problema. Mas eu estarei aí em janeiro, com certeza, e vou para lá. Vou lá para Atlântida, jogar com os nossos queridos amigos. Vai ser, depois de muitos anos, pelo menos nos últimos 8 anos, a primeira temporada onde eu poderei tirar 30 dias de férias sem estar, obviamente, conectado com a cidade. Pô, vai ser um prazer imenso lhe ter lá. O senhor que é parceiro de tantas horas, tantos momentos, né? Continuaremos com essa parceria. É verdade, tenho certeza disso. Grande abraço, grande abraço. Prefeito, nós teremos a oportunidade de fazer o nosso programa exclusivo, fazendo um balanço desse seu mandato, deste ano que passou, né, e até construindo um pouco daquilo que será o seu futuro agora, depois de preparar essa eleição para o Senado da República. Será um grande prazer. Estou à tua disposição, sabe disso. Fred, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Não, eu não quero dar missão para o prefeito, né? Mas se eu puder depois chamar o nosso Lucas Redecker e o secretário. Com certeza. Farei isso. Lucas é exatamente da minha altura, então será um papo à altura. Frederico Antunes, preparado para a votação? Qual é a tua posição? Vai votar a favor do pacote do Sartori? Olha, Paulo, um prazer estar junto contigo, junto com todos os nossos telespectadores da Pampa, junto com o prefeito Fortunati. Nós estamos estudando os projetos chegaram há uma semana na Assembleia, são muitos projetos, são propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementares e projetos de lei simples. Eu acredito que até a semana que vem nós já devemos ter uma opinião de bancada. Na bancada do Partido Progressista são 7 parlamentares, a deputada Silvana Kovács está na presidência, portanto a gente tem 6 votos que podem ser computados se não houver empate. Se houver empate, aí tem o voto de Minerva da deputada Silvana Kovács. Mas, de qualquer forma, está sendo muito bem discutido. O governador fez
o que deveria fazer, mandou para o Parlamento agora ouve todas as partes e depois se manifesta. Vamos agora a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAURS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAURS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A equipe do Vila Flores de Porto Alegre produziu conteúdos na Bienal de Arquitetura de Veneza, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Foram produzidos vídeos dos 2 pavilhões expositivos, Arsenale e Giardini, e publicadas 4 matérias sobre diferentes aspectos da Mostra Internacional. A última trata sobre como a arquitetura dá forma aos lugares em que as pessoas vivem, fazendo as dificuldades dos locais sua maior fonte de criatividade. O projeto do Vila Flores participou da mostra Juntos, do Pavilhão Brasileiro na Bienal. Confira em www.caurs.gov.br. E nós vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Lídia. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre os sintomas do câncer coloretal. Quais os sintomas do câncer inicial? O câncer coloretal inicial pode passar totalmente desapercebido. Quando os sintomas aparecem, eles podem variar, dependendo do tamanho e da localização do tumor no intestino. Mudança de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, dores abdominais persistentes, sensação de que o intestino não se esvazia completamente, perda de peso inexplicável e anemia sem uma causa evidente em pessoas com mais de 50 anos, exigem uma pronta avaliação com o especialista. Boa noite. Depois da doutora Lídia, vamos chamar o ponto final. Temos aqui já o nosso secretário, o deputado Lucas Redecker, nosso secretário de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Em nome de Gimo e Facinep, o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Secretário Lucas Redecker, prazer tê-lo aqui neste encontro que marcamos todos os anos aqui com o nosso querido Adão Oliveira. Ele é essa figura querida, admirada por todos e ninguém deixa de vir. Todos vêm aqui, especialmente em função dele, da figura dele, prestigiando, obviamente, a entidade que ele preside, a Sulpetro. Então, prazer tê-lo aqui. E o senhor justamente que é ligado, de certa forma, à área do Adão Oliveira, que são os combustíveis, que nós estamos falando aí também de energia. É um prazer imenso estar contigo aqui, Paulo Sérgio. De fato, esse evento anual que a gente acaba participando e a representatividade que a Sulpetro, os distribuidores de combustíveis, têm no Rio Grande do Sul, não apenas pela própria relação que a gente tem dentro da Secretaria de Minas e Energia, e muito próximo quando se trata da distribuição de gás, que quem fornece o gás para os postos de combustível é a Sulgás, mas toda a representatividade econômica que tem no Rio Grande do Sul e no Brasil, um estado estritamente rodoviário, o que nós criticamos muitas vezes para ter um pouco mais de pulverização na logística nacional, e nós dependemos muito desta condição de nós termos postos de combustíveis que nos forneçam serviços de qualidade com preços competitivos para que nós possamos ter a garantia de poder distribuir tudo aquilo que nós produzimos na questão logística. E particularmente com a Sulgás, nós estamos trabalhando para que a Sulgás possa expandir cada vez mais, para que nós tenhamos a condição de ter um combustível alternativo mais barato, que é o gás GNV, e sem dúvida alguma para que muitas regiões do estado do Rio Grande do Sul consigam ainda ter o GNV, que é uma coisa que nós não temos ainda no estado do Rio Grande do Sul. A Sulgás tem essa capacidade de trabalho hoje na região metropolitana, na região Serra, Caxias do Sul, e também algumas regiões agora como o Vale Taquari se expandido. Semana passada inauguramos um posto de gás no município de Soledade, mas com toda a certeza de que nós
temos hoje no final de ano muito a comemorar, de certa forma, pelos avanços que vêm sendo feitos, principalmente da própria Sulgás, que se expandiu muito esse ano. Vai ter um bom retorno para o estado do Rio Grande do Sul e, sem dúvida alguma, nós tendo o fornecimento efetivo de gás para essas regiões do estado, principalmente para os postos de combustível. A nossa expectativa é, em primeiro lugar, eu quero também fazer aqui uma saudação muito especial ao nosso amigo Adão, que é um sujeito fantástico, tem uma ligação com todos nós parlamentares, independentemente de partido político, sempre teve uma atenção muito especial, nos orientando, nos prestando informações importantes para nós reconhecermos o quão esse setor ele é importante para a vida de todos nós. Em relação ao que estava dizendo o Lucas, é bom nós vermos que existe uma recuperação de estatais que estavam um tempo não muito distante atrás com dificuldades enormes, né? Esse dia eu estava ouvindo uma prestação de contas da CE, um nível de informações, onde ela se reposicionou no ranking brasileiro, passando a estar entre as primeiras concessionárias no atendimento a vários pontos que são cobrados em termos de qualidade, em termos de controle de perdas e uma série de coisas. A Sulgás da mesma forma. Então, está de parabéns os trabalhadores das estatais, mas eu também preciso destacar, o belíssimo trabalho que o Lucas Redecker está desenvolvendo na Secretaria de Minas e Energia. Muito obrigado, deputado Frederico Antunes. Obrigado, secretário Lucas Redecker. Aí, parabéns pela sua atuação, a testa da Secretaria de Minas e Energia. Nós estamos encerrando esta transmissão do Pampa Debates aqui diretamente do Panorâmico da Pontifícia Universidade Católica, neste tradicional evento do Sulpetro, o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos e nós voltaremos com mais um Pampa Debates amanhã. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.